Boa noite, amada igreja. Queridos, olhando a palavra de sexta, a palavra de hoje de manhã também, o que eu percebo é que essas intervenções de Deus, quando nós estamos passando por problemas, por adversidades, é exatamente para trazer a mim e a você a lembrança de por que estamos aqui. Veja que o povo de Deus estava perdido. E Deus então usa o profeta Isaías, num momento de tragédia nacional, como nós vimos na sexta-feira, para relembrar por que o povo havia sido escolhido. Às vezes nós esquecemos por que esta igreja está aqui plantada em Juiz de Fora. Às vezes nós esquecemos por que você está aqui nesta noite, porque a sua família tem vindo à casa de Deus, e a gente vê na palavra exatamente essa reorientação de Deus para a minha vida, para a sua vida, porque os problemas, as adversidades, têm esse poder de nos cegar. E nós vimos hoje de manhã exatamente isso. No avanço da igreja, muitas adversidades, muitos problemas poderiam ter colocado o avanço, a obra missionária, mais uma vez para estacionar, para retroceder. Mas a obra não é nossa, é do Senhor. E Ele fará de tudo para que eu e você não sejamos enganados, tragados, cegados pelas adversidades, pelos problemas que podem surgir na nossa caminhada cristã. Seja aqui dentro da igreja, seja dentro de casa, seja no seu trabalho, na sua escola, problemas sempre existirão. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando eu leio a carta de Paulo aos Gálatas, eu vejo que mais uma vez há um problema grave, há uma adversidade grave. E mais uma vez, no meio de todo aquele problema, circuncida ou não circuncida os gentios, Pedro, que era liderança na igreja, fazendo um jogo duplo. A hora que chegava um grupo, ele se posicionava de um jeito, a hora que o grupo saía, ele se posicionava de uma outra maneira, e Paulo, vendo aquilo, vendo que o que estava em jogo era a obra missionária, era o avanço da igreja sobre as portas do inferno, a igreja não pode parar por causa das adversidades. Os problemas são oportunidades. Nós vimos isso hoje de manhã. Então eu e você, quando lemos a carta aos Gálatas, o que nós temos diante daquele grave problema que quase dividiu a igreja e quase perverteu o puro e simples evangelho do Senhor Jesus? O que estava em jogo ali? Uma doutrina que é a doutrina mais central do evangelho. A salvação é pela fé. É pela graça, mediante a fé. Não é por obras. Não é pela circuncisão. Não é por nada que você faça. Não é pelo seu mérito. E a discussão, o problema estava chegando a tal ponto que a igreja esqueceu, por causa das adversidades, qual era a sua missão. E isso pode acontecer comigo e com você. Na nossa caminhada cristã, por causa das adversidades, por causa dos problemas, nós precisamos ser relembrados sempre. Afinal, qual é a missão da igreja? E é interessante, meus amados, porque isso tem a ver muito com a nossa memória, não é mesmo? E quando a gente lê a Bíblia como um todo, quantos memoriais há na Bíblia? Já pensou nisso? Que toda vez que há algum evento de encontro de Deus com alguém, essa pessoa é chamada a levantar um memorial,
para que toda vez que ela passasse ali de volta, ela lembrasse que foi ali que Deus falou com ela. Queridos, eu e você precisamos ser sempre lembrados, porque as adversidades, o nosso pecado, o meu coração, ele foi tomado pelo pecado. E uma das coisas que o pecado faz comigo e com você é esse problema de memória. Nós esquecemos as bênçãos do Senhor. Nós esquecemos o quanto Deus já nos abençoou, o quanto Deus tem cuidado de mim e de você. Nós esquecemos da bênção da salvação, da bênção da santificação. Nós esquecemos que Jesus morreu para nos abrir um livre caminho, para termos livre acesso ao Pai. E está lá Paulo, mais uma vez, diante deste problema, escrevendo essa carta aos Gálatas, para lembrar aquela igreja o que é missão. Por que se envolver na obra missionária? Não deixe que problemas graves façam com que vocês esqueçam a razão de estar aqui. Por que devemos nos envolver na obra missionária? Como eu devo me envolver na obra missionária? Até quando eu estarei envolvido na obra missionária? Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja em Gálatas. Gálatas, capítulo 4, eu estarei lendo do verso 3 até o verso 7. O texto diz assim, Gálatas, capítulo 4, do verso 3 até o verso 7. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. O que Paulo está fazendo nesta carta, e é o que eu e você precisamos estar atentos hoje à noite, é que em meio a tantos problemas, a tantos desafios inclusive doutrinários, para manter a pureza doutrinária da igreja, eu e você precisamos lutar pela pureza da igreja, e é o que Paulo está fazendo nessa carta. E esses problemas que nos assaltam, que nos invadem, eles tendem a fazer com que eu e você esqueçamos qual é a missão da igreja, o que estamos fazendo aqui. Então eu quero trabalhar 3 perguntas com vocês nesta noite. Por que eu e você devemos nos envolver na obra missionária? Como, de que maneira eu e você devemos nos envolver na obra missionária? E até quando eu e você estaremos envolvidos na obra missionária? Queridos, há mais ou menos 20 anos, 20 e poucos anos, aconteceu algo no Brasil que foi um divisor de águas na história de missões com os povos indígenas. Havia um casal de missionários plantado em plena selva amazônica e, de repente, numa bela manhã, eles veem um barquinho de madeira chegando e 2 indígenas, um rapaz mais velho e uma criancinha, uma menina, que ele estava trazendo. Ele para o barco na beira do rio, salta com essa criança no colo
e entrega para esse casal de missionários e vai embora. E esse casal de missionários ainda não havia estudado a cultura, ainda não havia muito conhecimento da língua, e diante daquela situação, eles começam então a investigar por que daquela cena, por que daquele ocorrido. E queridos, esse evento foi um evento que mexeu com missões no Brasil e trouxe à tona uma tragédia que acontece em algumas culturas indígenas brasileiras, que ficou conhecido como o infanticídio indígena. Crianças que nascem com algum problema físico ou mental, que apresentam algum problema de desenvolvimento motor no seu crescimento, filhos de mãe solteira ou gêmeos, quando nascem, são enterrados vivos. E as faculdades, as universidades, as ONGs tentaram muitas vezes abafar, esconder o fato de que isso acontece em algumas culturas brasileiras. E aquele casal, então, estudando a língua, estudando a cultura, para conhecer a história por trás daquela menininha, eles descobriram que aquela menina, ela havia nascido com problemas de desenvolvimento motor, de desenvolvimento mental. Ela apresentava aos olhos do seu povo na aldeia uma dificuldade de desenvolvimento. E isso coincidiu exatamente com um período de fome, de tragédia, dentro do povo, dentro da aldeia. Então, na interpretação deles, eles entenderam que aquela menina estava sendo amaldiçoada e estava trazendo a maldição sobre o povo, e que ela então precisava ser enterrada. E o povo então começa a fazer pressão sobre os pais, e diariamente pressão sobre os pais, para que os pais a levem, a enterrem, porque aquela menina não podia permanecer viva. A culpa da fome, a culpa daquilo que estava acontecendo no meio do povo, era ela. Os espíritos estavam revoltados e estavam lançando maldição sobre o povo. Mas os pais resistiram até onde puderam para não enterrar a menina. Mas no dia de maior pressão sobre eles, o pai então sai correndo no meio da aldeia e se dirige correndo até a beirada do rio. E quando chega na beirada do rio, ele encontra uma erva venenosa e masca essa erva venenosa e suicida, para não enterrar a própria filha. A mãe da menina vai fazer a mesma coisa. Mas antes de sair correndo para a beirada do rio, ela vira para o irmão, para o filho mais velho dela, e diz assim para ele: não deixem que enterrem a sua irmã. Não deixe que o povo mate a sua irmã. Tem um casal de missionários do rio acima. Coloque a sua irmã num barco, suba com ela, entregue para eles. Cuida da sua irmã, mas não deixa que o povo mate ela. E ao terminar de dizer isso, ela sai correndo, chega na beira do rio, vê o corpo do marido morto, masca a mesma erva e suicida. E mesmo assim o povo pega essa menina, cava um buraco e enterra ela. O irmão ali, desesperado de um lado para o outro, e o povo chutando esse irmão, esfaqueando esse irmão, punindo esse irmão, porque ele não poderia impedir isso, porque aquela menina era responsável pela maldição dos espíritos. E ele então espera que todo mundo saia de perto, ele vai lá, cava, e a irmãzinha dele ainda está viva. E ele então agarra a irmãzinha e começa a cuidar dela. Mas o povo não cuida mais dos dois. Não dão comida, não dão nada para os dois, e ele então agora tem que caçar, pescar, para se alimentar e alimentar a irmãzinha. E assim vão passando os dias, as semanas, os meses, até que então, uma manhã, os dois acordam na rede, olham para um lado, olham para o outro, e o povo tinha ido embora, tinha abandonado os dois, largado os dois para trás, para
fugirem daquela menina que estava trazendo maldição sobre eles. Nesse momento, ele lembra das palavras da mãe. Pega a irmãzinha, coloca no barco, sobe o rio, desce e entrega para esse casal de missionários. Queridos, o nome do casal de missionários é o Edson e a Márcia Suzuki. Eles criaram uma ONG chamada Atini, exatamente para cuidar dos pais indígenas que não queriam enterrar seus filhos. Dar essa oportunidade de cuidado, de apoio, para que aqueles que não quisessem fazer essa prática tivessem um apoio, um resguardo. Mas a justiça proibiu e suspendeu a Atini no Brasil. O site deles ficou durante muitos meses proibido, fora do ar, e quando voltou debaixo da obrigação de não tocarem, não escreverem, não falarem nada sobre a realidade do infanticídio indígena. A perseguição foi tamanha contra eles que eles tiveram que sair do Brasil. E as pessoas dizem que não há perseguição no Brasil? Estou falando de um casal de missionários brasileiros que hoje vive fora do Brasil porque foi perseguido e para não serem presos no Brasil, hoje estão vivendo fora do Brasil. Nós vimos isso hoje de manhã, como que acontece a perseguição no Brasil, e eu estou mostrando para vocês hoje uma perseguição declarada. Essa história da Hakani, que hoje tem um outro nome, você consegue encontrar no YouTube. Se você digitar lá Hakani, você consegue, é um documentário de 40 minutos. E ali você vai descobrir que o Edson e a Márcia adotaram a Hakani como filha. E ela está até hoje com eles, uma moça já nos dias de hoje. Queridos, bênção sobremaneira. E antes que você pense assim, nossa, que povo bruto, que povo primitivo, como que eles são capazes de fazer isso com seus filhos, com suas crianças? Que tragédia louca é essa do infanticídio? Eu quero lembrar duas coisas para vocês. Primeiro, que a prática do infanticídio indígena ocorre apenas em algumas aldeias, em alguns povos indígenas do Brasil, não em todos. O povo no qual eu trabalhei, eu fui morar na aldeia com eles, praticava o infanticídio indígena, mas não são todos. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que na minha cultura, na sua cultura, no Brasil, em números conservadores, presta bastante atenção, na minha cultura, na sua cultura, na cultura brasileira, em números conservadores, no Brasil, são assassinados 100 mil crianças na barriga das suas mães, por meio do aborto. Em números conservadores. Quem tem estudado o assunto sabe que essa cifra, quando interessa, ela é inflacionada por determinados grupos. Mas em números conservadores, 100 mil abortos por ano, na minha cultura, na sua cultura. E o que eu estou falando sobre o infanticídio indígena é apenas em algumas culturas indígenas. Queridos, por que eu e você devemos nos envolver na obra missionária? E esse texto que nós lemos nos traz a resposta para isso. O texto diz ali no verso 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo é uma expressão que aparece aqui em Gálatas e aparece também na carta de Paulo aos Colossenses. E o que quer dizer essa expressão rudimentos do mundo? Essas duas comunidades eram comunidades que estavam misturando o evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo com crendices, com superstições das suas culturas. Essa expressão, rudimentos do mundo, tem a ver com a crença que eles tinham, essas comunidades, que eram os espíritos que controlavam a vida das pessoas.
eles entendiam que o sol, a lua, as estrelas tinham vida, eram espíritos, e eles controlavam a vida das pessoas. E esse sincretismo, essa mistura, essa perversão do puro e simples evangelho de Jesus estava entrando dentro da igreja. E Paulo está escrevendo a eles sobre isso, para que a gente possa ter uma noção melhor sobre o que estamos dizendo. É como, não sei se você já viu, tenho certeza que aqui não tem isso, mas, gente, tem crente em igreja que quando acorda, antes de sair de casa, vai abrir o jornal, vai abrir a revista, para ver o que o seu signo diz para ele naquele dia. Bom, eu sou de Gêmeos, deixa eu ver aqui, o que as estrelas aí, na minha ascensão, com não sei lá o quê, não sei, e o que está dizendo? Queridos, os rudimentos do mundo é exatamente isso, é você crer no Evangelho e crer nessas coisas, e misturar e levar na sua vida isso um concomitantemente ao outro, um ao lado, paralelamente ao outro. Essa confusão estava acontecendo aqui em Gálatas e estava acontecendo também em Colossenses, que é a outra carta que aparece essa expressão. Essas pessoas estão escravizadas, é o que diz Paulo. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Por que eu e você precisamos nos envolver na obra missionária? Paulo está lembrando a igreja disso. Porque se um dia eu e você fomos libertos dessa escravidão, se um dia você conheceu o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, então você conhece o poder que pode livrar as pessoas dessa escravidão. As pessoas estavam, como um dia eu estive, como talvez um dia você também esteve, escravizado nas mentiras de Satanás, encharcados no lodo do nosso pecado, mergulhados, afogados nessa mentira satânica que invade a nossa cultura. Queridos, as nossas culturas não são feitas apenas de coisas bonitas, porque há, graças à imagem de Deus em mim, por causa disso, há coisas boas nas nossas culturas, mas por causa exatamente do meu pecado, há coisas muito ruins, que são abominação a Deus, nas nossas culturas, em quaisquer culturas no mundo, e que isso tem escravizado as pessoas aí fora. Mas se você foi liberto, você conhece a palavra da libertação, e você pode levar essa palavra às pessoas lá fora, porque as pessoas lá fora, elas continuam escravizadas, e elas precisam conhecer esse evangelho libertador. Mas quando eu compartilho isso, talvez você, no seu coração, diga assim: mas eu sei isso já me foi apresentado, eu conheço porque eu devo me envolver na obra missionária. Talvez a sua dúvida, então, seja em relação à segunda pergunta que eu mencionei nesta noite. Talvez a sua dúvida é: sim, mas como que eu vou me envolver na obra missionária? E o texto de Paulo também me ajuda a responder isso. Olha o verso 4, de Gálatas 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, meus amados, eu amo isso. Deus está me dizendo o seguinte: quando Ele enviou Jesus ao mundo, Jesus não veio nem um segundo antes, nem um segundo depois do que estava determinado na agenda de Deus. Isso é maravilhoso. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Vindo, porém, a plenitude do tempo, aquela hora, segundo, minuto, dia exatos, então Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
eu quero olhar essas duas características e chamar sua atenção para esse como eu e você devemos nos envolver na obra missionária. Talvez você acompanhe algum missionário e tenha ele como modelo, tenha ele como exemplo de um missionário que sirva ao Senhor. Mas desde sexta-feira eu tenho chamado a sua atenção que é muito fácil nós frutificarmos, mas não para a glória de Deus, mas para a minha glória, para a sua glória, para a glória da igreja, humanamente falando, para a placa da igreja, para o meu ministério, para o meu status, para a minha projeção. Meus amados, o problema não é não frutificarmos, mas se temos frutificado para a glória de Deus. E exatamente aqui neste momento, o que eu vejo que Paulo está dizendo para mim e para você, é que eu e você devemos olhar como todos esses missionários que nós admiramos, e não há por que não admirar, são homens e mulheres levantados por Deus, para que eles abrindo caminho nós possamos ir atrás deles. Mas preste atenção, todos eles, assim como eu e você, só devemos olhar para um único missionário. Só existe um único missionário modelo para mim e para você. É este missionário que foi enviado por Deus na plenitude do tempo. Jesus é o nosso missionário modelo. Se eu quero aprender como fazer missão, eu preciso olhar para a vida de Jesus. E é aqui que eu quero conversar com vocês sobre duas características que eu encontro no ministério de Jesus. Eu sei que muitas igrejas têm muitas estratégias ou fazem até muitos cursos sobre como evangelizar. E nós nos vemos muito envolvidos em descobrir estratégias, modos, maneiras de como apresentar o evangelho. Nós estivemos hoje de manhã aqui com o Ministério de Evangelismo Urbano da igreja, um ministério maravilhoso. E se você não conhece, se você não participa, hoje de manhã eles fizeram um apelo para que vocês estejam junto com eles. E eu quero dizer hoje à noite aqui para vocês, devemos apoiar esse ministério de evangelismo urbano. Precisamos orar por eles, participar, estar junto e dar todas as condições para que esse ministério se desenvolva. E como eu vou me envolver na obra missionária? De que maneira? Duas características que o texto me traz sobre Jesus. Jesus nasceu de mulher. O que significa isso? Que Jesus não era um super-homem, que Jesus não era um super-crente, que Jesus não era um semideus, que Jesus, quando ele andava no meio das pessoas, ele não levitava, ele foi aonde os pecadores estavam. Ele nasceu de mulher, ele se identificou comigo e com você. Na obra maravilhosa e assombrosa da encarnação, ele abriu mão do alto e sublime trono que nós vimos em Isaías capítulo 6, na sexta-feira, e veio para a barriguinha de Maria, se fez pequenininho, frágil, e ali tomou a minha carne, tomou a sua carne, assumiu a nossa humanidade, e era uma criancinha, um bebezinho frágil, nas mãos dela. Será que ao amamentar aquela criança, passava pela cabeça de Maria que ela estava amamentando o Criador dela? O Deus que criou os céus, as estrelas, tudo o que existe, estava ali fragilizado nas mãos de Maria. E isso se chama humilhação. Queridos, nascer de mulher é uma característica em Jesus que eu e você somos chamados a, quando fizermos a obra missionária, termos essa característica. Eu e você somos chamados a nos identificar com as pessoas com quem nós estamos evangelizando. Eu e você precisamos sair do salto alto, descer o tamanco. São expressões que indicam orgulho, altivez. Nós não somos como os fariseus. Jesus não era como os fariseus. Jesus não apontava o dedo na cara
dos pecadores, como os fariseus faziam, dizendo que vocês são pecadores, eu sou santo. Não. Jesus foi aonde o pecador estava. Queridos, existe um campo missionário aqui fora, e nesta noite você está sendo chamado por Deus a ir aonde o pecador está. Eu e você vamos ser lançados nesta semana de volta ao nosso dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, dentro das nossas casas. E eu e você precisamos ir aonde as pessoas estão, sentar ao lado delas, ouvi-las. A segunda característica diz que Jesus nasceu sob a lei. Veja, não apenas Jesus se identificou, não sendo maior, não olhando de alto para baixo, mas se identificando com a nossa humanidade, mas ele entendeu o que é a tentação. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Queridos, as lutas que Jesus teve no deserto, quando Satanás avançou contra ele, e as lutas que ele teve durante todo o ministério, ele sentiu o peso da maldição da lei sobre ele. E é isso para mim e para você que muitas vezes falta. Ouvirmos as pessoas que estão lutando contra os pecados delas. Ouvir as pessoas que estão passando por tragédias, por problemas na vida delas. Nós precisamos ir aonde elas estão, sentarmos ao lado delas e ouvirmos, para então apresentarmos o Evangelho da maneira que elas precisam. Apresentar Jesus dentro da circunstância que elas estão apresentando para mim e para você. Mas para isso, queridos, eu e você precisamos aprender com Jesus que a maneira certa de fazer missão é indo aonde o pecador está e o ouvindo. Ouvindo para apresentar o Evangelho a ele. Queridos, por que eu e minha família fomos morar numa aldeia indígena? Exatamente porque nós entendemos esse trecho da palavra. Era preciso aprender a língua deles, era preciso aprender a cultura deles, era preciso ouvir as histórias deles, sair para pescar com eles, para caçar com eles, viver o dia a dia deles, para então, no momento certo, podermos apresentar o Evangelho dentro do contexto dele, dentro do entendimento deles. Meus amados, vocês sabem uma das histórias que eu aprendi na cultura onde eu morei, na cultura indígena, sobre o que acontece com o indígena depois que ele morre? Antes de eu contar essa história, deixa eu alertar você do seguinte: queridos, são 182 línguas indígenas hoje no Brasil, em quase 500 culturas diferentíssimas umas das outras, em quase 1 milhão de indígenas espalhados do Oiapoque ao Chuí. E a nossa tendência é achar que é tudo igual, não é? Mas não são. Uma das coisas mais maravilhosas para mim no meu ministério foi ver indígena estranhando indígena. Porque eles acham que eles são tudo parente, né? Eles se chamam assim, o parente, o parente. Mas vai colocar dois de dois povos diferentes, um sentado perto do outro, você vai ver que vai dar briga. Eles se estranham, eles se surpreendem como sendo indígenas podem ser tão diferentes um do outro. Então essa história que eu vou contar para vocês é de uma cultura na qual eu trabalhei, e eu queria que você ouvisse com bastante atenção. Eles acreditam nessa história que quando o indígena morre, ele vai abrir os olhos do outro lado e ele tem que passar por 3 desafios caso ele queira chegar no céu. O primeiro desafio é uma pontezinha bem estreita, bem cebada, que se ele cai nessa ponte, aí ele nem vai para o céu, nem volta para a terra, o espírito dele fica perdido no meio do nada. Segundo desafio, se ele passar por esse, são folhas pontudas de jatobá. À medida que ele vai passando, pisando, elas vão cortando, rasgando o pé dele. Se nesse momento ele cair, mesma coisa, o espírito nem vai para o céu, nem fica na terra, fica perdido no nada. Terceiro desafio, vem um sapo enorme, com uma boca enorme, pronto para poder comer ele.
E aí eu entendi por que os indígenas nessa cultura são enterrados com borduna. Você sabe o que é uma borduna? Borduna é uma madeira grande, que quando eles saem para caçar, caso venha uma onça, ele bate na onça para se defender. Então eles são enterrados com borduna. Para quê? Para na hora que esse sapo vier, ele poder bater nesse sapo, e esse sapo não morder ele. Mas vamos imaginar que você passe por esses 3 desafios. Se você morreu um indígena assim, magrinho, fraquinho, doente, mas mesmo assim conseguiu passar por esses 3 desafios, na porta do céu vai estar esperando por você uma mulher com um seio só. E ela vai dar de mamar para você. E aí você vai ficar um índio forte, porque no céu ainda tem 2 desafios. Você achou que fosse fácil chegar no céu? Não é não, gente, é difícil chegar no céu, tá vendo? Aí chega no céu o primeiro desafio, vem um ataque de pássaros. Aí eu entendi também porque os indígenas nessa cultura, além da borduna, também são enterrados com arco e flecha. Porque na hora que os pássaros vierem lá do outro lado, ele vai ter que se defender. Se os pássaros bicarem nele, aí sim, se ele perde o desafio do céu, no céu, aí o espírito dele volta para a terra na forma de algum animal que ele tenha matado em vida. Ele pode voltar onça, macaco, peixe, e por aí vai. Último desafio no céu. Passou por todos esses, aí é uma panela de barro enorme, que vem rolando na direção dele, pegando fogo. Então ele não pode deixar essa panela bater nele, porque se bater nele, aí mesma coisa, volta para a terra e assume a forma, vai nascer macaco, peixe, algum bicho que ele tenha matado, vai acontecer isso com ele. Queridos, quem lutou para que a gente entrasse na aldeia, pudesse morar na aldeia, foi um dos caciques da aldeia. Eram 3, mas um deles era o que a gente brincava, chamava ele de relações internacionais, porque ele é que fazia o contato com o mundo não indígena. E ele queria ter escola na aldeia, ele lutou para ter professor dentro da aldeia. Ele é que foi atrás da gente em Brasília. Ele é que ficou no pé da FUNAI, ficou no pé da Secretaria de Educação, lutou para que a gente estivesse lá. Ele era um índio grande, forte, lutador de uca-uca, uma luta da cultura que existe lá. Só que nós vimos o câncer pegar o Luiz. E os anos foram passando e o Luiz foi definhando, e o câncer foi comendo, e nós vimos isso. O câncer destruindo o Luiz, a ponto dele ser levado para um hospital para doenças terminais em Brasília. E ele, em algum momento, foi desenganado pelos médicos. Os médicos falaram que tinham tentado de tudo e não havia mais o que fazer. E naquele momento ele virou para os médicos em Brasília e disse assim: eu não quero ser enterrado aqui. Eu não quero morrer fora, longe do meu povo. Me leva de volta. Eu quero ser enterrado na minha aldeia com o meu povo. Então pegam o Luiz, colocam no avião e levam para a cidadezinha onde nós estávamos morando, que era a porta de entrada para a aldeia. Ele estava esperando numa casa, nessa cidadezinha, um outro aviãozinho para poder levá-lo para dentro da aldeia. Eu sabia então que enquanto o Luiz estivesse nessa casa, seria a minha última oportunidade, realmente foi, a minha última oportunidade de ainda conversar com ele. E eu fui nessa casa. Entrei, procurei qual era o quarto onde ele estava, abri a porta e ele estava deitado sobre a cama. Ele não era nem sombra do Luiz que eu tinha conhecido. Guerreiro, forte, ele estava só pele e osso. E eu cheguei perto do Luiz e perguntei: Luiz, como que você está? O que você está sentindo? E ele virou para mim e disse assim: professor, eu estou morrendo de medo. E agora você sabe por que o Luiz estava morrendo de medo. Eu peguei e contei essa história que eu tinha aprendido na cultura, do que acontece com o indígena depois que ele morre. E eu contei toda a história para ele e no final eu perguntei: Luiz, você conhece essa história? E ele chorando me respondeu: professor, essa história a vovô contava para papai. Papai contou para a gente
E é por isso que eu estou com medo, professor, porque eu não vou chegar no céu. E naquele momento eu olhei para o Luiz e vi que ele estava chorando. E então falei com ele: Luiz, você lembra de todas as vezes que eu falei para você sobre Jesus? De todas as histórias que eu contei sobre Jesus? Luiz, se você se arrepender dos seus pecados, Luiz, eu quero te dizer aqui hoje uma última coisa. Você não precisa ter medo da morte, porque a Bíblia diz que Jesus, ele já venceu todos os desafios. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, Luiz. Você não precisa ter medo de morrer. Se você entregar a tua vida hoje, Luiz, se arrepender dos seus pecados e crer, assim que você abrir os olhos do outro lado, Jesus estará lá, e Ele vai estender as mãos para você, e Ele vai segurar nas suas mãos, e Ele vai te levar direto para o céu, porque Ele já venceu todos os desafios. Queridos, e uma das minhas maiores alegrias do meu ministério nesses anos todos, é que pela fé eu creio que quando eu morrer, eu vou encontrar com Luiz no céu, porque naquele dia Ele entregou a sua vida, Ele creu, Ele se arrependeu dos seus pecados, e Ele morreu crendo que Jesus estaria lá, e seguraria pela mão dele, e o levaria direto para o céu. Meus amados, como fazer missão? Ouvindo as pessoas, conhecendo elas, para que no momento certo você possa apresentar o Evangelho. Mas existe uma terceira e última pergunta que Paulo está esclarecendo aqui para a igreja. Ele quer que a igreja entenda por que ela deve se envolver com a obra missionária. Ele quer que a igreja entenda como, de que maneira nós nos envolvemos na obra missionária. E por fim, Paulo quer deixar claro para a igreja até quando eu e você estaremos envolvidos na obra missionária. Queridos, e o texto fala para mim também respondendo. O texto diz que enquanto houver vida, há esperança de você ver o Espírito Santo descer sobre a pessoa e converter o coração dela, arrancar o coração de pedra, colocar um coração de carne e então ela clamar: Abba, Pai. Querido, você não pode desistir de se envolver na obra missionária enquanto houver vida. Enquanto a pessoa que você está evangelizando for viva, você não pode deixar de orar por ela. Meus queridos, nós ouvimos isso ontem, na palavra aqui do reverendo Agripino, e eu estou repetindo isso para vocês. Não podemos abrir mão da nossa perseverança, do nosso envolvimento, porque enquanto houver vida, o Espírito Santo pode descer, tomar conta daquela pessoa, regenerá-la, arrancar o coração de pedra, dar a ela um coração de carne, e ela então vai clamar: Abba, Pai. E quem sabe, queridos, essa pessoa por quem anos você ora, essa pessoa que talvez tantas vezes ridicularizou você, riu das vezes que você apresentou o Evangelho a ela, essa pessoa pode estar aqui um dia desse, sentada ao seu lado, glorificando, adorando com você nesta igreja, porque você perseverou, porque você creu na palavra do Senhor, porque você entendeu o que está escrito na palavra do Senhor. Queridos, eu quero encerrar contando uma última história. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem o Acre. Eu estou rindo porque ontem eu conheci uma acriana aqui nessa igreja, né? Então, deixa-me contar. Não sei quantos de vocês conhecem o Acre. E o Acre, todo ano, não sei se vocês acompanham, né? Mas tem o problema de muitas chuvas, inundação. As pessoas têm os problemas lá com as casas delas. E todo ano, pelo menos no contexto presbiteriano, a gente é convocado a ajudar as igrejas presbiterianas do Acre, fazendo a doação para elas, porque elas estão lá ajudando as pessoas nesse momento de inundação, de tragédia, que todo ano se repete no Acre. Se o Acre hoje tem essa
essa questão de atraso político, econômico, social, você imagina o que era o Acre há mais de 40 anos atrás. Há mais de 40 anos atrás, existia no Acre, mas não só no Acre, mas em vários lugares do Brasil, uma doença que é muito conhecida minha e sua, por causa da Bíblia, a lepra, que hoje nós chamamos de hanseníase. E muitas pessoas no Brasil desenvolveram a lepra, a hanseníase. E o governo não sabia muito bem como tratar isso. Uma das soluções do governo era um remédio que ele tinha, e ele oferecia esse remédio, e esse remédio realmente estacionava o avanço da lepra. Mas o que ele fazia com os leprosos? Ele pegava os portadores de hanseníase e tinha criado vilas de leprosos, e jogava essas pessoas nas vilas de leprosos. Queridos, imagine você o que é estar doente, numa doença tão estigmatizante como a lepra, como a hanseníase, e você ser arrancado da sua casa, da sua família, das pessoas que te protegem, a quem você ama, e você então ser lançado numa vila com outros leprosos, pessoas desconhecidas de você. Imagina a mágoa, a ferida, a dor dessas pessoas. E esse remédio, que realmente estacionava o avanço da lepra, ele tinha um efeito colateral. Ele despertava a libido sexual. Pessoas carentes, feridas, machucadas, longe das suas casas. Quantos casos de incesto? Quantos casos de estupro? Quantas crianças nasceram nessas vilas dessas relações? Agora o governo estava com um segundo problema. E sabe outra coisa, então, que se espalhou no Brasil? As creches para os filhos de pais leprosos. E agora essas crianças, quando nasciam, elas eram arrancadas dessas vilas, dos seus pais ou da sua mãe, não sei em que situação que elas nasciam, mas elas eram arrancadas porque senão elas pegariam lepra. Então elas eram colocadas nessas creches para serem adotadas. Há mais de 40 anos atrás, duas mulheres, as duas eram mãe e filha, e a outra filha, uma da outra, né? E as duas contam que elas estavam visitando uma creche em Rio Branco, no estado do Acre, essa creche para crianças de pais leprosos. E elas contam que elas entraram, passaram por uma porta, e era uma sala enorme, com vários berçozinhos, espalhados naquela sala. Mas o primeiro berço que elas olharam chamou a atenção delas. Era uma criança de mais ou menos 2 anos de idade. Ela estava em pé no berço, segurando e olhando para elas. E elas contam que é como se a criança estivesse dizendo para elas: pelo amor de Deus, me tira daqui, me leva embora, me tira daqui. E elas contam que elas olharam para essa criança, elas olharam para aquele olhar daquela criança, e elas adotaram aquela criança. E graças a essa adoção, eu hoje estou aqui falando com você. Aquelas duas mulheres, mãe e filha uma da outra, ela era a esposa do governador do estado do Acre, que estava fazendo as duas, a mãe e a filha, visitas às creches dos filhos de leprosos. E quando elas entraram nessa creche, viram aquela criança e viram aquele olhar, elas adotaram aquela criança. E graças a essa adoção, eu fui levado para Brasília. E graças a essa adoção, eu tive muito boas escolas. Eu tive um padrão de vida muito bom. Queridos, o que teria acontecido comigo se eu tivesse permanecido no Acre? O que aconteceu com aquelas outras crianças naquela creche há mais de 40 anos atrás, naquela pobreza, naquela miséria? O que aconteceu com aquelas crianças? Provavelmente muitas delas pegaram lepra e morreram. Mas eu quero te dizer, hoje à noite,
que eu não vim aqui falar da minha adoção. Eu vim falar desta adoção que nós lemos em Gálatas capítulo 4. Se eu fui abençoado da maneira que eu fui abençoado, porque uma mulher pecadora me adotou no estado do Acre, e por causa dessa adoção, eu tive tantas bênçãos, imagine você agora, sendo adotado por Deus, por meio de Cristo Jesus, as bênçãos que nós recebemos para aqui e para toda a eternidade. Querido, nosso evangelho é o evangelho da adoção. Eu fui um péssimo filho para minha mãe. Eu fui um filho que deu muito trabalho, que teve uma vida pregressa, envolvida com muita coisa errada. Eu só soube da minha adoção quando eu tinha 19 anos de idade. Quando eu descobri que eu era adotado, eu olhei para minha mãe e pensei comigo, por pior filho que eu estivesse sendo, e eu era, por mais trabalho envolvido com tanta coisa errada, por mais dor que eu estivesse jogando no coração da minha mãe nunca jogou na minha cara, maldito dia que eu te tirei daquela creche. Minha mãe nunca jogou na minha cara, nunca disse, eu devia te devolver, menino. Ao contrário, eu sempre fui muito amado dentro da minha casa. E quando eu descobri que eu era adotado, eu descobri por que eu era estranhamente amado. Por que minha mãe e minhas irmãs me amavam de uma maneira tão maravilhosa? Porque eu tinha sido escolhido por elas. Querido, você foi escolhido por Deus em Cristo Jesus. Este é o evangelho da adoção. E as adversidades não podem silenciar a igreja. Não podem impedir você de continuar pregando, porque tem pessoas lá fora que estão precisando ser adotadas por Deus. São eleitos em todas as tribos, línguas, povos e nações que estão aguardando que alguém fale deste evangelho da adoção, para que o Espírito Santo venha sobre eles e eles sejam adotados. Queridos, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Ó Pai amado, que esta igreja, mesmo em meio às adversidades, ela frutifique. Pai, que esta igreja, ela nunca pare de pregar o evangelho da adoção. Este evangelho maravilhoso, que é capaz de mudar a vida das pessoas aqui, agora, mas por toda a eternidade, Senhor. Ó Deus, Pai amado, faz de cada um que ouviu esta mensagem um adotador, Senhor. Que a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora seja conhecida como uma igreja que adota missionários, adota povos, adota projetos de expansão do reino de Deus. Mas que cada um de nós aqui também, Pai, não venhamos a desistir de orar pelas pessoas que temos orado, que queremos ver aos teus pés, aos pés da cruz. Ó Deus, o Senhor nunca rejeitou a gente. Enquanto há vida, há esperança de salvação, de regeneração. Dessa pessoa vir a estar sentada conosco aqui nesta igreja, adorando Deus que a adotou em Cristo Jesus, por causa da nossa pregação. Mas para isso, Pai, nós precisamos sair. Ó Deus, eu te peço, Senhor, coloca a gente para fora dessas quatro paredes. Que a gente possa levar o evangelho da tua adoção aonde quer que o Senhor esteja, nos plantando e nos direcionando. Para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a essa igreja, ao pastor, ao conselho missionário. Queridos, eu quero continuar a ouvir
nos próximos anos, que esta igreja tem se tornado cada vez mais uma igreja adotadora, uma igreja que prega o evangelho da adoção. Os campos estão aí, os eleitos estão aí, e o evangelho está aqui, na tua boca e no teu coração. Eu e você precisamos mostrar para as pessoas que existe um Deus, e este Deus é um Deus adotador. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. E muito obrigado por todo o carinho que eu recebi esses dias.